Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Não o silêncio do mundo lá fora, mas aquele silêncio que pulsa dentro quando a alma tenta dizer algo que a mente não consegue traduzir. Talvez você esteja passando por um momento onde tudo parece sem sentido. Talvez você desperte no meio da noite, sempre no mesmo horário, com o coração acelerado, pensamentos circulares ou uma angústia que não tem nome. E você se pergunta, por que isso acontece? Porque justamente às 3 horas da manhã, essa hora da madrugada, tão misteriosa quanto sagrada, é chamada por muitas tradições de hora do espírito. É o ponto mais profundo da escuridão, onde o mundo adormece e a alma desperta. Bruce Lipton, pesquisador em epigenética, nos lembra que 95% das nossas ações vêm do inconsciente, de crenças armazenadas no subconsciente como programas automáticos. Essas crenças continuam operando mesmo quando dormimos. E é justamente nesse estado de repouso físico que, por vezes, o corpo desperta, não por insônia, mas por um chamado vibracional. Joe Dispenza fala do campo eletromagnético do coração, esse campo que é o elo entre o físico e o espiritual. Quando ele se desalinha, quando há uma incoerência entre o que se sente, pensa e deseja, algo em nós acende. Um alerta silencioso. Acordar às 3 horas da manhã pode parecer um incômodo, mas se for uma tentativa do seu ser mais profundo de conversar com você, e se for a hora exata em que o universo encontra silêncio suficiente para sussurrar o que durante o dia você não consegue ouvir, há quem acorde com uma dor no peito, outros com a sensação de queda, há quem volte a dormir, há quem chore em silêncio, mas poucos param para escutar. Poucos entendem que esse acorde não vem de fora, mas de dentro. É comum que essas madrugadas tragam o sentimento de estar perdido, desconectado do próprio caminho. A sensação de que se perdeu o fio da alma, de que o sentido escapou por entre os dedos. E isso, por mais doloroso que pareça, é um sintoma, um sinal de que algo dentro de você ainda vive, ainda pulsa, ainda busca reencontro. Esse vídeo não é sobre como dormir melhor, é sobre como despertar, de verdade, porque talvez, só talvez, esse horário que te desperta, na verdade, está te chamando de volta para o que você realmente é. Você já se perguntou o que o universo tenta te dizer às 3 horas da manhã? São exatamente 3 horas e 4. Você desperta, mais uma vez. Não houve barulho. Ninguém te chamou. E, mesmo assim, os olhos se abrem como se algo dentro dissesse, agora. Essa hora não é aleatória. Espiritualmente, as 3 horas da manhã são consideradas o ponto mais profundo do silêncio. É quando o mundo externo repousa em quietude e o mundo interno ganha força. É o momento em que o subconsciente se manifesta com mais clareza, sem os ruídos do dia, sem o peso das distrações. Mas porque justo agora, a verdade pode ser sutil, mas não menos poderosa. Você vive um conflito invisível. Sua mente deseja paz, mas sua frequência vibra em inquietação. Você quer mudança, mas carrega padrões antigos gravados no corpo, na respiração, na memória. Você pede liberdade, mas vibra como quem ainda se prende ao passado. Bruce Lipton ensina que o subconsciente é como um gravador. Ele não pensa, não questiona, apenas repete o que foi gravado desde os primeiros anos de vida. Mesmo que conscientemente você deseje uma nova realidade, é o campo inconsciente que emite a vibração dominante. Imagine um rádio. Sua intenção está sintonizada em uma estação de paz, mas o seu campo, seu corpo emocional, seu coração energético está transmitindo uma estação de dor, medo ou falta. Esse desalinhamento cria um ruído interno. E esse ruído desperta. É por isso que acordar nesse horário não é apenas biológico, é vibracional. É o corpo tentando resolver uma incoerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você realmente precisa viver. Pode ser que o que sua alma deseja esteja distante do que você tem vibrado. Você talvez deseje amor, mas vibra escassez emocional. Deseja saúde, mas vive no ritmo da exaustão. Deseja conexão com algo maior, mas silencia sua espiritualidade por medo ou cansaço. O coração, nesse caso, não apenas sente, ele reage. Ele acorda o corpo para que a alma tenha espaço para falar. Acordar às 3 horas da manhã é um sintoma, não de algo errado, mas de algo que precisa ser relembrado. Você não está quebrado, está em recalibração.
E se essa madrugada for o ensaio silencioso de uma nova frequência interior, é compreensível. Você desperta no meio da madrugada e tudo que quer é voltar a dormir, tapar os olhos, virar de lado, tentar calar os pensamentos. Mas e se, justamente nesse impulso de silenciar o desconforto, você estivesse negando o convite mais importante da sua alma? A maioria de nós aprendeu a enxergar o despertar noturno como uma falha do corpo, como se houvesse algo errado, algo a ser consertado. E então começamos a buscar explicações técnicas, soluções rápidas, comprimidos ou estratégias para resolver o sono. Mas, e se não for sobre dormir? E se for sobre escutar? Há uma sabedoria que só se revela quando o mundo silencia. E esse silêncio não pede respostas, pede presença. Na madrugada, quando tudo repousa, não há distrações. O ruído do mundo cessa. É quando o corpo se torna templo e a alma sacerdotisa. Talvez você esteja sendo chamado a perceber que esse despertar, na verdade, um portal, um espaço sutil entre o visível e o invisível, uma fresta por onde a consciência tenta emergir. Ignorar isso é como fechar a janela diante de uma brisa que carrega uma mensagem. É como calar o único momento do dia em que você, de fato, está sozinho com você. Buscar imediatamente o remédio, o chá, o aplicativo de meditação. Tudo isso pode ser útil, mas também pode esconder uma fuga. Porque escutar a alma exige coragem. Exige suportar o vazio sem preenchê-lo às pressas. A madrugada não exige explicações. Ela só quer que você esteja, que você sinta o corpo, que ouça o coração sem ruídos, que perceba a respiração como ponte entre mundos. Talvez esse seja o único momento do dia em que sua consciência tenta se libertar do automático, da repetição, da pressa. E se essa vigília noturna for uma iniciação silenciosa? E se a insônia que você teme for, na verdade, um lembrete de que sua alma ainda pulsa? A madrugada é um convite velado. Ela não grita, ela sussurra. E só escuta quem para de lutar contra o silêncio. Durante o dia, somos tomados por uma enxurrada de estímulos, notificações, metas, comparações. A mente corre, o corpo tensiona, o tempo escapa e, no meio disso tudo, o sistema nervoso aprende a sobreviver em estado de alerta. A dopamina, esse neurotransmissor do desejo e da recompensa, vai sendo liberada em pequenas doses, como migalhas de satisfação. Cada curtida, cada mensagem, cada tarefa concluída. Mas com o tempo, o excesso de dopamina desensibiliza. Aquilo que antes dava prazer passa a não bastar. E então, sem perceber, nos tornamos dependentes de estímulos constantes para nos sentirmos vivos. À noite, quando as luzes se apagam, algo muda. A dopamina externa cessa. E no lugar do estímulo, vem o vazio. Esse vazio que tanto tememos e que a alma tanto precisa. É nesse espaço sem distrações que surge o verdadeiro encontro. Mas como não fomos ensinados a habitá-lo, ele nos assusta. E o medo se manifesta em forma de insônia, inquietação, memórias repetitivas. A neurociência espiritual nos mostra que o cérebro não distingue aquilo que é real daquilo que é intensamente imaginado. E é justamente por isso que, quando o silêncio chega, ele se preenche com os padrões que habitam o inconsciente. Aquilo que evitamos durante o dia retorna com força nas madrugadas. Aquilo que fingimos não sentir bate à porta do coração às 3 horas. Essa é a emergência da alma. O clamor silencioso de um ser que já não suporta ser ignorado. Acordar nesse horário é como abrir a cortina da mente e ver o que está escondido no palco da emoção. O mais curioso é que, muitas vezes, passamos o dia desejando clareza, conexão, sentido. Mas quando a vida nos oferece esse momento sagrado de escuta, fugimos, preenchemos, distraímos, negamos. Mas o silêncio noturno é como um espelho que não mente. Ele revela o que a pressa diurna esconde. Ele mostra onde ainda há dor, onde ainda há vazio, mas também onde ainda há espaço para luz. É no escuro que a verdade se mostra. É no silêncio que a alma fala. E talvez, apenas talvez, esse seja o seu momento de escutar, não com os ouvidos, mas com a presença. Quando o relógio marca 3 horas da manhã e o corpo desperta, é como se um véu tivesse sido retirado. Por alguns minutos, a consciência está mais próxima do sagrado, mais disponível para acessar camadas profundas da alma.
Nesse instante, tudo é mais sutil, mais sensível. E é aí que a reprogramação vibracional se torna possível. Não se trata de uma técnica para voltar a dormir, mas de um ritual silencioso para sintonizar corpo, mente e espírito. Como se você afinasse um instrumento que, durante o dia, desafinou pelo excesso de ruído, pressa e emoção reprimida. A primeira etapa é a respiração. Simples, mas com intenção. Respire profundamente, com gentileza. E ao inspirar, pergunte-se em silêncio: o que estou tentando não sentir? Deixe que a pergunta ecoe, sem necessidade de resposta imediata. Apenas observe o que vem. Sensações, imagens, palavras. Nenhuma delas está errada. Na segunda etapa, leve a mão ao centro do peito. Esse gesto, tão sutil, ativa o campo eletromagnético do coração. Ali, onde mora a memória do afeto, da gratidão, do pertencimento. Mentalize uma lembrança que te traga calor. Pode ser um olhar, uma música, um instante de paz que, mesmo breve, deixou marca. Permita que essa vibração envolva o seu corpo como uma luz que se expande, suave, silenciosa, verdadeira. A terceira etapa é a sintonia. Imagine que seu corpo é um instrumento e sua alma é quem afina cada corda. Com cada respiração, com cada batida do coração, visualize que você está sendo ajustado. Não para fora, mas para dentro. Não para o mundo, mas para a sua essência. Essa prática, embora pareça simples, atua diretamente sobre o eixo tálamo-cortical, a região que filtra o que percebemos do mundo. Ao reduzir o padrão de ondas cerebrais beta, tão comum no estado de alerta, você entra em um campo mais profundo de conexão. Bruce Lipton nos lembra: não é o ambiente externo que molda nossa biologia, mas a interpretação que damos a ele. E essa interpretação é vibracional. Por isso, pense no seu coração como um altar. Um altar que desperta à noite não por acaso, mas porque precisa ser reverenciado. Porque é uma frequência mais elevada pedindo passagem. E tudo o que ela precisa é de sua presença. Imagine um sino antigo, escondido no alto de uma montanha silenciosa. Ele só soa quando o vento está calmo, quando a neblina se dissipa e tudo à volta repousa. Esse sino é a sua alma. E o som que ele emite é o despertar às 3 horas da manhã. Não é um distúrbio, é um lembrete. Um lembrete de que algo dentro de você ainda está vivo. Algo que se recusa a ser engavetado, ignorado ou adiado. Esse chamado é como uma prece esquecida. Uma oração que você talvez tenha esquecido de fazer durante o dia, entre compromissos e distrações. Mas ela não esqueceu de você. Ela vem, fiel, em forma de vigília. Ela retorna, silenciosa, pela madrugada. Há uma inteligência no modo como o universo toca as cordas do nosso ser. Ele sabe que, quando tudo se cala, estamos mais disponíveis, mais receptivos, mais próximos da verdade que vive por trás dos pensamentos. Acordar às 3 horas da manhã é ser puxado para dentro de um templo interior. É como se o tempo parasse por alguns instantes, oferecendo a chance de um reencontro. Não com promessas, nem com respostas prontas, mas com a simples e poderosa sensação de estar presente. Você não acorda por acaso. Você é acordado por uma vibração que te reconhece, por uma presença que ainda pulsa dentro de você. A alma não grita, ela sussurra. E às vezes, para que você escute, o universo precisa te despertar. Essa não é uma interrupção, é uma iniciação. É um lembrete gentil de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há algo em você que busca, que sente, que sabe. Quando tudo se cala, quando a cidade dorme, quando as luzes se apagam, algo dentro de você ainda vigia. Não por insônia, mas por intuição, por um chamado antigo que insiste em se fazer ouvir. Bruce Lipton afirma que a mente subconsciente governa mais de 95% do nosso comportamento diário. E se não reeducamos essa mente, ela continua nos conduzindo com padrões que não escolhemos conscientemente. Ela nos acorda, ela tenta nos lembrar, ela busca coerência entre o que desejamos e o que vibramos. Greg Braden nos oferece um caminho, a coerência entre coração e cérebro. Esse estado não é apenas o ideal espiritual, é uma frequência real, mensurável, transformadora. É nesse alinhamento que curas espontâneas acontecem.
É nesse estado que reencontros com a alma se tornam possíveis. A madrugada, então, se revela como um espelho. Ela mostra onde estamos desalinhados, onde nossa energia diz uma coisa, mas nossa essência sussurra outra. Ela revela o que tentamos esconder com produtividade, distrações ou negação. Mas ela também oferece algo precioso: tempo sagrado, tempo para escutar, tempo para respirar, tempo para relembrar quem você é, além do nome, das funções, das histórias. E se você transformasse esse despertar em ritual, não como um incômodo, mas como um reencontro, não como um erro, mas como uma oportunidade de alinhamento. A alma não exige, ela convida, ela não berra, ela sussurra. E às 3 horas da manhã, talvez você finalmente esteja pronto para escutar, porque há algo em você que ainda busca luz, algo que não se contenta em apenas sobreviver, algo que ainda acredita que existe um caminho de volta. E talvez esse caminho comece com o silêncio, aquele que, por trás da insônia, guarda a chave da sua reconexão.